Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre o comando da respiração espontânea. O sistema respiratório é capaz de auxiliar na manutenção da vida de diversas formas. A atividade respiratória é uma das principais e, através do abastecimento das células via extração de oxigênio ambiental ou por vias artificiais, esse oxigênio, então, ele é conduzido às células para a produção de energia que vai ser imprescindível à manutenção da vida e das atividades gerais das células. Também a eliminação do CO2 provida através do mecanismo ventilatório. Embora a necessidade de oxigênio seja mais preemente, mais fundamental do que a necessidade de eliminar o CO2, que também é importante, mas a necessidade de oxigênio é mais emergencial em termos de manutenção da fisiologia geral. O maior controle respiratório é feito através da pressão parcial sistêmica de dióxido de carbono, através de quimireceptores localizados nos centros respiratórios, localizados no tronco cerebral. O aumento da pressão parcial de CO2 aumenta a ativação desses centros respiratórios, fazendo com que haja aumento da frequência respiratória e do volume corrente também. Existem também quimiorreceptores periféricos que são mais responsáveis por ativação via diminuição da pressão parcial de oxigênio. Esses quimiorreceptores representados por quimiorreceptores principalmente carotídeos e aórticos fazem com que indivíduos que apresentem diminuição da pressão parcial de oxigênio aumentem a indução de frequência respiratória ou de volume corrente. E o principal mecanismo é através da ativação desse centro respiratório, composto por 4 grupamentos celulares, 2 localizados no grupo, localizados a nível de bulbo ou de medula oblonga, que são o grupo respiratório dorsal, responsável por ativação permanente da musculatura inspiratória, que é composta principalmente do diafragma, responsável por 70% da ventilação pulmonar, mas também pela ativação da musculatura intercostal externa, que é responsável no repouso pelo restante do volume corrente produzido. Em indivíduos que necessitam de uma demanda ou que apresentam uma demanda metabólica maior, esses músculos são auxiliados pela musculatura inspiratória acessória, composta principalmente pelo esternocleidomastoide e pelos músculos escalenos. A ativação do centro respiratório, então, faz com que haja uma manutenção de ativação dessa musculatura inspiratória, através principalmente de quimiorreceptores localizados no grupamento dorsal, no grupamento respiratório dorsal e no centro pneumotáxico. O grupamento dorsal mantém uma ativação permanente e o centro pneumotáxico, através de interrupções dessa ativação, faz com que haja aumento da frequência respiratória. Essa ativação, muito complexa e ainda não completamente compreendida, ela sofre também interferência do centro apnêutico, que interage tanto com com o grupo respiratório dorsal, como com o próprio centro pneumotáxico, fazendo com que haja diminuição do volume minuto através da ativação do centro apnêutico. E quando ele tem menos atividade, ocorre então maior ativação pelo centro pneumotáxico, aumentando a frequência respiratória. Indivíduos que estão em repouso ou em atividade corriqueira apresentam a atividade da musculatura inspiratória, que faz com que haja aumento da contração dessa musculatura e a geração do volume corrente. Em aumento de demanda metabólica, então ocorre tanto o aumento da atividade muscular e da ativação da musculatura acessória, como foi dito, mas também na fase expiratória, que em geral é uma fase passiva, ela compreende apenas o retorno
da posição da parede torácica e dos pulmões para sua posição de repouso, o que ocorre, em geral, apenas pela retração elástica de fibras elásticas constituintes do interstício, tanto do pulmão quanto do gradil quanto da parede torácica, mas em situações de aumento de demanda metabólica, ocorre também na fase expiratória a ativação de musculatura expiratória acessória, principalmente através da interveniência do grupo respiratório ventral, que vai gerar contração da musculatura intercostal interna, uma musculatura um músculo expiratório acessório, e também da musculatura abdominal. Essa ativação complexa, esse mecanismo complexo de ativação de respiração, ele sofre várias interferências. O estímulo à respiração é aumentado quando há ativação dos quimiorreceptores centrais, localizados nesses centros do tronco cerebral, e respondem principalmente ao dióxido de carbono, que quando aumenta a atividade respiratória. A atividade cortical também pode desempenhar um papel importante em algumas situações onde podemos respirar mais profundamente ou com uma frequência maior de uma maneira voluntária ou de uma maneira relacionada a estímulos emocionais. Esses estímulos emocionais podem ser intensificados através de ativação do sistema límbico, que, através da interferência do hipotálamo, podem exercer também funções aumentando o volume minuto dos pacientes. Existem também quimiorreceptores a nível de hipotálamo que, de maneira mais secundária, podem ativar através ou via estímulo de acidose metabólica ou respiratória, fazendo com que haja também aumento do volume minuto. E os quimiorreceptores periféricos, que respondem mais à hipóxia do que a alterações da pressão parcial de CO2, fazem também, de uma maneira mais secundária, a ativação dos centros respiratórios. Então, os quimiorreceptores periféricos, a nível de seio carotídeo, seio aórtico, eles são mais relacionados ao controle respiratório via pressão parcial de oxigênio. Quando cai essa pressão parcial, ocorre uma ativação da via respiratória, do sistema respiratório. E a inibição da respiração pode ser feita através da ativação, principalmente do centro apnêutico, controle pontino, que faz uma interferência na atividade do centro pneumotáxico e também atua de maneira direta sobre o grupo respiratório dorsal. Outro mecanismo importante de inibição do movimento inspiratório é a ativação de receptores de expansão alveolar que geram, através de resposta vagal, reflexo vagal, a inibição daquele movimento inspiratório. Esse é o chamado reflexo de Ehring-Breuer, onde, depois de determinada amplitude, depois de determinada expansão dos alvéolos, ocorre a ativação de certos receptores a nível alveolar que vão produzir a inibição do centro respiratório para se reiniciar um novo ciclo em seguida. E nesse diapositivo é uma apresentação esquemática de diversos fatores que, mencionados anteriormente, são capazes de interagir e influenciar os centros respiratórios. Então, temos aqui a atividade cortical, que pode, de maneira voluntária, tanto aumentar ou diminuir o volume minuto, de maneira voluntária, até certo ponto. Essa atividade voluntária ela tem limite, uma vez que a resposta à alteração da pressão parcial de dióxido de carbono é o principal determinante do volume minuto, mas pode, de alguma forma, ou até certo limite, produzir uma alteração desse volume minuto. A ativação emocional do sistema límbico via hipotálamo e a ativação via alguns quimiorreceptores hipotalâmicos também podem interferir no volume minuto. A resposta via ativação por diminuição da pressão parcial de oxigênio
tanto do seio carotídeo quanto do seio aórtico. O seio carotídeo através do nervo de Ehring, que tem uma interação ou tem uma participação no nervo glossofaríngeo, e o nervo de Sion, que a partir de estímulos produzidos no seio aórtico vão induzir a ativação via nervo vago do centro respiratório, aumentando também o volume minuto frente à redução, ou tendo como causa a redução da pressão parcial de oxigênio. Os centros respiratórios periféricos eles respondem predominantemente à alteração da pressão de oxigênio, enquanto os centros respiratórios a nível de tronco cerebral vão responder mais à alteração de dióxido de carbono, e essa alteração do dióxido de carbono é o que predomina em todas as situações. De novo aqui a representação da influência da expansão pulmonar, levando pelo estiramento dos alvéolos a ativação de receptores que via vagal vão inibir a respiração para que se inicie um novo ciclo respiratório. E outros mecanismos secundários, como a ativação de fusos musculares e estímulos dolorosos que podem eventualmente levar ao aumento da frequência respiratória ou do volume minuto de uma maneira geral, mas de uma maneira mais secundária, menos importante. E todo esse estímulo dos centros respiratórios vão levar à produção de um determinado trabalho, que tem o objetivo de levar e trazer os gases pelas vias aéreas até os alvéolos. Esse trabalho, como definição física, é representado pela multiplicação de força, no caso a pressão necessária para gerar esse volume corrente, e o deslocamento. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. No caso aqui, a força é representada pela pressão e o deslocamento é representado pelo volume corrente. Esse trabalho tem o objetivo de vencer forças opostas, que são representadas pela resistência friccional, representada pela dificuldade maior ou menor de passagem do ar pelas vias respiratórias, e pelo recolhimento elástico, representado pela força contraposta pelo recolhimento elástico, que é provocado pelas fibras elásticas existentes, tanto no interstício pulmonar quanto no interstício da parede torácica. Tudo isso multiplicado por uma frequência, toda vez que aumenta a frequência, há um aumento da demanda, há uma maior resistência à passagem dessa mistura gasosa que vem e que vai. Então, todo esse entendimento do trabalho respiratório vai ser transportado posteriormente nos vídeos que se propõe a falar de ventilação mecânica, onde se vai fazer um paralelo entre esse trabalho respiratório voluntário descrito aqui e o trabalho respiratório representado pela pressão gerada pelo mecanismo artificial da ventilação mecânica. Obrigado pela companhia, espero que tenham gostado do conteúdo, um grande abraço.